Tá dando para ouvir direito aí, pessoal? Tá sim, senhor. Tá, pastor. Glória a Deus. Muito obrigado. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos estudando os livros proféticos, chamados de profetas maiores. E nós estamos em Isaías. Hoje nós vamos começar a segunda parte da parte final do livro, dos capítulos 40 a 66. Nós vimos que do capítulo 40 ao capítulo 48, Deus levanta o servo para trazer Israel para a sua terra, e vai haver uma libertação da Babilônia, mas no final do capítulo 48, no capítulo 48, melhor dizendo, Israel não crê. Mas, apesar de tudo isso, Deus mostra que vai fazer. Então, Deus levanta o servo. E nós já vimos que Isaías pinta dois retratos do servo. Um é o servo sofredor. O outro é o servo triunfante. Um se refere a Israel, tá? E outro ao Messias. E nós vamos ver agora Deus enviando o seu servo. Só que Deus vai fazer de maneira diferente. Esse servo vai ser profundamente obediente, perseverante, o que não foi Israel. E apesar das lutas, esse servo vai se manter obediente. Mas esse servo vai ser rejeitado, vai ser morto, e ele vai, com isso, resgatar e redimir o seu povo. E nós vamos ter a terceira parte dessa parte B do livro, que é a parte onde o servo vai pregar, dos 56 ao 66, e as pessoas vão ter duas atitudes. Vão ter a atitude de crer e aqueles que não vão crer. E aí vai haver todo um desdobramento entre quem vai crer, as consequências, e os que não vão crer. Então, nós vamos estudar essa segunda parte, a partir de hoje. E eu queria perguntar a vocês, e que não dissessem agora, se querem que eu continue estudando devagar, do jeito que nós estamos até agora. Então, a pergunta é, alternativa 1, continuar do jeito que nós estamos, devagar, porque nenhum seminário ensina assim. Não é porque eu seja melhor, é porque eles não têm tempo. Mas ensinando os textos dentro do seu contexto. Ou se querem que eu aperte o passo e vá mais rápido, e a gente estuda de uma maneira mais rápida, por parágrafos. Então, o aluno vai escolher uma para continuar do jeito que está. Vai responder lá. Opção 1. Continuar devagar e estudando com profundidade. Opção 2.
acelerar para que a gente possa terminar mais rápido. Então, fica aqui quem manda são os alunos. Então, nós vamos ler hoje, começar hoje essa segunda parte. A parte onde o servo do Senhor é chamado, é rejeitado, é morto, mas ele ressuscita, ele triunfa. E aí vai para a terceira parte, que é a parte da pregação daquele remanescente do verdadeiro Israel. Lembrando sempre, nessa parte introdutória, que nós temos duas personagens que são chamadas de servo do Senhor. Primeiro é personagem Israel, né? Que no livro você vai ler o termo coletivo. O servo, no sentido coletivo, quer dizer a nação de Israel. Ou, no sentido individual, o Messias. Então, é muito entrelaçado essa questão de quando o profeta está se referindo ao Messias e quando ele está se referindo a Israel. Então, isso posto, isso dito, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença eu me coloco. Não sou nada sem o Senhor. Preciso da tua ajuda. Preciso da tua direção. Ajuda-nos, ó Pai, a estudarmos essa noite. Ajuda-nos a andarmos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Então vamos lá. Então agora vai ser a vocação do servo do Senhor em relação a Israel e as nações. É o segundo cântico do servo. Cada fala, cada oráculo, cada pregação, cada profecia, eu repito várias vezes, com vários sinônimos, para que a pessoa possa entender um. Então ele vai se dirigir às nações e a Israel. Ou primeiro Israel e depois as nações. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Então, todas as nações agora são chamadas a escutarem o que o servo do Senhor tem a dizer. E eu vou procurar dar uma aula que seja uma aula com profundidade, sem, contudo, negligenciarmos a questão prática, a questão da aplicação aos nossos corações. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Então, ele vai falar da vocação do servo. E ficamos lembrados que você pode fazer pergunta, colocação, a hora que quiser. Fez a minha boca como uma espada aguda. Então, o Messias, o servo fiel, ele tem uma palavra para todos. Ele é o mensageiro de Yahvé. E esse mensageiro, ele diz o seguinte: na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, aquela flecha penetrante. Era aqui, como no Ceará, a gente diz afiar a ponta. Qualquer criança que brincou sabe como a gente afiava uma
ponta de uma madeira. Então, é uma flecha polida que passava, que ultrapassava, que perpassava, e que o Senhor guardou na sua aljava. Esse era um servo escondido, protegido, guardado. As pessoas não sabiam como ele era. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Veja que o servo do Senhor é chamado aqui de Israel, porque ele é o cumprimento de tudo aquilo que Israel devia fazer. Deus chamou Israel para ser um servo, para ser uma nação singular, separada, para ser o mensageiro do Senhor para as nações. Mas Israel não foi. Então o Messias vem ser aquilo que Israel não foi. Aí ele diz assim: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Aqui o servo reclama. Ele diz: tenho trabalhado debalde. Ou seja, o aparente fracasso do servo, do Messias. Quando o Messias viesse, ele iria passar por este momento de ver que ele trouxe a palavra, que ele trouxe a verdade, mas que ele foi rejeitado. Que ele não foi ouvido, que ele não foi crido por aqueles que deviam crer. Então ele diz: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. E nós sabemos que Jesus foi morto, o Messias foi morto. Então nós vemos que nem sempre uma pessoa no centro da vontade de Deus, ela é bem-sucedida de imediato. E Deus nos ajude. Porque é difícil para nós que queremos aceitação e sucesso imediato e sem percalço, sem problemas. O Messias teve. E o servo aqui clama: trabalhei em vão. Preguei para esse povo, anunciei para esse povo, mas foi tudo em vão. Mas aí ele lembra que a bênção, o galardão, a recompensa não está no povo crer ou não, mas em Deus ficar satisfeito com o trabalho. Ele diz: todavia o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. É Ele que vai julgar a minha causa. É Ele que vai dizer se eu falhei ou não. E embora o povo tenha dito, rejeitado, dito que não queria, eu fiz a vontade de Deus. E aí ele diz: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele. Está aqui o propósito. Para que esse povo que está no cativeiro, lembre-se, tudo isso vai desaguar, vai se completar com o retorno do povo que está sendo profetizado. E vai se concluir no Novo Testamento. Então ele diz: olha, Deus me vocacionou para que eu traga Jacó e para remir Israel. É por isso que quando Jesus chega, ele vai anunciar o evangelho primeiramente aos judeus. E ele diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar
aos cachorrinhos. Ele diz, porque eu sou glorificado perante o Senhor. Eu fui rejeitado na terra, mas eu sou glorificado pelo Senhor. E o meu Deus é a minha força, não a aceitação ou não do povo. Mas ele é aquele que me impele a não desistir. Aí, avante. Agora, Deus vai falar, dizer, olha, você foi fiel. E nesse trato com Israel, eu vou ampliar a sua obra para os gentios. E aí diz assim, sim, diz ele, pouco é os seres meus servos para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Então, nós já vimos isso aqui, eu não vou mais repetir, né? Que Jacó é um paralelismo, Israel e Jacó são a mesma coisa. Então, agora tem uma preposição também, que é aqui, de soma. Então, ele diz, olha, se fosse pouco, você ser o redentor de Israel, será que é pouco? Então você não vai ser apenas o redentor de Israel. Se você fosse o redentor de Israel, já seria muito. Seu objetivo é trazer Israel. E também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Deus diz, olha, Israel é só o começo. Isso é pouco. Então você vai ser para a luz dos gentios, você vai alcançar os gentios. A minha obra, a minha salvação não se limita aos judeus, mas aos gentios. Você vai ser luz para eles, você vai atraí-los para si. E aí ele diz, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, o Messias foi desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Então você vai perceber que tudo isso vai aparecer com o servo, mas também com Israel. Então, alguns estudiosos, a partir do 7, eles já imaginam que não está mais falando do servo, mas da nação de Israel. Eu digo sempre aqui, para que você saiba que eu procuro, dentro das minhas limitações, ensinar a vocês tudo que eu leio, tudo aquilo que eu pesquiso, tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor. E com muita leitura. Então, eles vão dizer a partir do 7 que aqui já não é mais. Mas eu sigo aqueles intérpretes que continuam dizendo que ele ainda está falando do certo. Então, você vai ver livros que vão falar que aqui é Israel. E aí ele diz assim, assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Então Israel era aborrecido também. Israel estava servindo a tiranos, né? E Israel era desprezado. Aí, os reis o verão e os príncipes se levantarão. E eles te adorarão por amor do Senhor. Aqui é um dos problemas para interpretar isso aqui como Israel. Israel não pode ser adorado. Então, é bom que a gente leia os livros, mas é bom que a Bíblia seja o nosso livro por excelência. E é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda o Senhor. No tempo aceitável, Paulo vai pegar esse tempo, vai pegar isso aqui. Eu te ouvi
e te socorri no dia da salvação. Então ele diz, olha, no tempo aceitável, na hora certa, quando você clamou, então nós já vimos que vai haver aqueles que vão dizer, olha, Israel clamou lá na Babilônia. Outros, aqui eu tenho a maioria que creem assim, outros vão dizer, esses que formam a maioria, que aqui está falando do Messias. E que o Messias clamou por ocasião da sua tribulação e clamou no tempo aceitável. E que Deus o socorreu, Deus esteve com ele para que aguentasse as angústias. Então diz assim, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. No dia em que você estava precisando de socorro, no dia em que estava lá na cruz. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Esse é um texto que vai contra aquela interpretação de que é Israel. Porque ele diz, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Então o Messias tem que restaurar a terra que estava em ruína, que tinha sido destruída pelos babilônios. Para dizeres aos presos, ao povo que está lá na Babilônia, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Aquele povo que estava escondido, oculto, no cárcere da Babilônia. Aí ele diz, eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Deus vai tratar o povo de Israel como um pastor, como um rebanho de ovelhas, que é comum essa figura de linguagem. Então ele vai dizer que naquele lugar, no trajeto onde tudo, do retorno da Babilônia para Israel, onde tudo era deserto. Em Israel, onde a situação era terrível por causa da desolação, da desertificação, da destruição realizada. Ele diz agora, saí aos que estão em trevas, aparecei. Eles, esse povo que vem da Babilônia, pastarão nos caminhos e todos os altos desnudos, aqueles onde não tem a cobertura da vegetação, terão seu pasto. Aí ele diz, não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e aos mananciais, e os conduzirá aos mananciais de água. Então aqui é a linguagem poética. O profeta diz, olha, não temam, vocês vão voltar. E aquele que cuida de vocês vai guiá-los, como um pastor guia as ovelhas. E aí a gente lembra lá do Salmo 23. O que esse pastor vai fazer? Transformarei todos os meus montes em caminhos, que era difícil andar em Israel. E as minhas veredas serão alteadas, ou seja, eu vou aplanar aquilo que tem o sobe, desce, era difícil. Né? Você transitar naquela região devido às diferenças no relevo topográficas, de topos, lugar, grafia escrita. Então, se você pega o mapa, você vai ver que é cheio de altos e baixos. E Deus está dizendo, eu vou aplanar, eu vou nivelar. Ou seja, eu vou facilitar a vinda de vocês para a terra de vocês. E diz assim, eis que estes, os que estão na Babilônia, virão de longe. Eis que aqueles do norte e do ocidente, ou seja, não virão apenas da Babilônia, mas de todos os lugares para onde Deus os mandou. Aí ele diz, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra. Agora
O poeta, o profeta, ele está feliz. Ele tem a notícia de que o povo vai voltar. Então, ele exulta, como o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma doxologia, uma glorificação. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Ou, numa tradução, se compadeceu. Então ele diz, por que nós vamos cantar? Porque Deus se compadeceu do seu povo. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Não, pastor, tá dando para entender perfeitamente. Graças a Deus. Então, agora, vamos ver a questão do retorno de Israel. Lembre-se que Deus está trazendo Israel como o bom pastor. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Deus está garantindo o retorno, a volta, com a providência divina. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque dele se compadece. Transformei todos os meus montes em caminhos, isso aqui eu já expliquei. É porque eu copio para ir pesquisando versículo por versículo e às vezes eu não apago. Então agora vai haver a restauração de Sião, lembrando que Sião é o nome do monte onde fica Jerusalém. Então é usado de forma intercambiável, ou seja, de forma trocada, onde um é trocado pelo outro, câmbio, troca. Então Sião é um termo para Jerusalém. Então ele vai dizer, mas Sião diz, ou seja, os habitantes dela, os habitantes de Jerusalém. Uma cidade não fala. Então, o que acontece? Ele diz, mas Sião diz, Deus prometeu tudo isso. Vou trazer vocês. O profeta diz, alegre-se, ó céus, porque Deus se compareceu. Porque Deus teve misericórdia. Deus prometeu. Ele diz, mas olha, a palavra que o servo de Deus fala, a palavra de Deus não foi crida por esse povo. Por isso, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu acredito no agir de Deus, independente da nossa fé. Porque olha o que diz Israel diante de todas estas promessas que nós acabamos de ver. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Era isso que o povo dizia. É isso que os habitantes de Judá, no exílio, diziam. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E aí, como é que o profeta, como é que Deus, através do profeta, vai responder a isso? A esse estado que o povo de Israel está. Eles não tinham fé. O cativeiro acabou com a fé deles. Aí Deus pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus, o profeta escolhe o mais forte laço de amor, que é de uma mãe por uma criança indefesa. E ele diz, olha, o mais forte laço de amor que vocês têm pode ser rompido.
Pode ser que uma mãe esqueça do seu filho. Ele diz, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu não deixei de amar vocês. Eu não esqueci vocês. Eu amo mais vocês do que uma mãe. O meu amor por vocês é infinitamente maior do que qualquer laço que una os seres humanos. Aí ele vai e faz a segunda prova do seu grande amor. Eis que nas palmas das mãos te gravei, das minhas mãos te gravei. E os teus muros estão constantemente diante de mim. No Antigo Testamento era comum, no mundo do Antigo Testamento, as pessoas fazerem tatuagens. E isso era proibido. Mas aquelas marcas que eram feitas geralmente para lembrar de um Deus, para mostrar que pertencia a ele, eram marcas que estavam no corpo das pessoas, que elas não podiam apagar, mesmo que quisessem. Hoje é difícil, imagine, naquela época. Então, eram coisas que não podiam ser apagadas. E aí o profeta, ele usa isso. Ele não está questionando aqui a questão da tatuagem, se ela é ou não. Se Deus faz uma coisa que ele diz para não fazermos. Mas o que o profeta quer é mostrar que para Deus é impossível esquecer do seu povo por causa do seu amor. Ele diz, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Ou seja, todos os dias eu estou te olhando. Enquanto eu tiver mão, claro que isso é uma linguagem figurada, jamais esquecerei de ti. Aí ele diz, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Ele diz, olha, vocês vêm, parecido, sempre há uma conexão com o Egito. Todo cativeiro de Israel tem sempre um precedente, o Egito. E aí ele diz duas coisas. Ele diz, os teus filhos virão apressadamente. Israel sempre dizia, lá tanto no Egito, tanto no deserto, como na Babilônia, de que os seus filhos não veriam a terra prometida. E Deus diz, teus filhos virão apressadamente. E os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. A Babilônia vai ser vencida. O Ciro, o persa, vai remover a Babilônia, mas o povo de Israel vai regressar à tua terra. Aí agora Deus convida esse povo incrédulo a olhar o que ele está fazendo. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos os que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirá como de um ornamento, e deles te cingirá como uma noiva. Deus compara Jerusalém, as terras de Israel, como uma noiva. E diz que os filhos, a multidão que vai regressar do Egito, será tão grande, tão bela, que vai enfeitar, embelezar Jerusalém, a noiva, como um ornamento. A grande pergunta é, o povo ainda está na Babilônia? Babilônia ainda não foi destruída. E o povo questiona
se Deus tem poder para libertá-los do cativeiro, para esmagar a poderosa Babilônia e libertá-los do cativeiro. Aí Deus diz: você vai se enfeitar. Esse povo vai ser tão grande que vai ser como um enfeite de uma noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, era o que estava acontecendo com Israel no presente. Agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estão longe de ti. Ele diz: Israel, você, a sua terra, Jerusalém, Judá, o povo que vem é tão grande que você não vai comportar a multidão. O povo lá na Babilônia achava que eles iam diminuir, 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 até serem extintos, acabados. Mas Deus está dizendo: olha, diferente, bastante diferente. Vocês vão multiplicar. E vão retornar para a terra de vocês, não um pingo. Mas vocês vão retornar. Que vocês vão dizer: rapaz, não tem espaço aqui para todo mundo. Não há lugar para todo mundo. E até hoje nós vemos o cumprimento desta profecia. Não há lugar para tanta gente que volta. Por quê? Porque estas profecias começaram a se cumprir nos dias de Esdras, Neemias, Zorobabel. Mas elas continuam se cumprindo até hoje. Ali foi o começo. Ele diz: até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos. Então, Israel é pintado como uma mulher, uma mãe, e os filhos vêm. Os que vêm da Babilônia. Muito estreito é para mim este lugar. Então, os filhos, que são aqueles que retornam da Babilônia, e Jerusalém, a mãe, os filhos dizem para ela: olha, aqui não dá para a gente. É muito estreito. Tamanha a quantidade. Agora, você dizer isso hoje é uma coisa. Dizer naquela época, para o judeu acreditar, era difícil. Aí ele diz assim: e dirás contigo mesmo, essa mulher, que é Jerusalém personificada como uma mulher. Jerusalém é personificada como uma mulher que tem filhos. Jerusalém é a mulher, os filhos são os que vêm do cativeiro babilônico, que estão regressando à sua terra. Aí Jerusalém vai ficar tão impressionada que vai dizer: quem me gerou estes? É um milagre. Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Ela vai dizer: como é que aconteceu esse milagre? O nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que faz aquilo que eu não consigo crer. Que vai muito além da minha fé. Que age, que ele não depende da minha fé, mas que ele age segundo o seu beneplácito, seu bom prazer, segundo os seus planos. E louvado seja o seu nome, porque nos incluiu em seus planos. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? É assim que Jerusalém vai dizer. De onde é que vieram? O que aconteceu? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão meus filhos nos braços, e tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Deus dará um sinal, como eu já expliquei aqui. Naquela época, quando o soldado, um general, ele subia, ele queria
dar um sinal para suas tropas atacarem. Ele subia no alto, no monte, e dava um sinal balançando, tremulando a bandeira. E aí os soldados vinham felizes, sabendo que tinham a vitória. Então, aqui o profeta diz, olha, Deus, como um grande general, é assímile. Como? Ele vai dar um sinal, ele vai levantar o seu estandarte, a sua bandeira. E eles trarão seus filhos de Israel nos braços, como crianças. Era a maneira que você conduzia crianças que não podiam andar, crianças que cansavam. Aí diz assim, reis serão os teus aios. Eram aqueles escravos, era o padrasto. Trabalharão como padrasto. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Isso aqui era a maneira como as pessoas no Oriente respeitavam os outros. Então, aquele país, aquele povo que não tinha respeito, agora será um povo respeitado. Aí ele diz assim, tirar-se-ia a presa do valente? Acaso os presos poderiam fugir do tirano? Isso aqui era o que Israel tinha que pensar. Será que é possível? Quem é o tirano? Quem é o valente? O tirano aqui é a Babilônia. O valente, o tirano. Então, o profeta sabe que aquele povo pensa. É bonito isso aí. É tremendo isso aí. Mas será que vai dar? Será que vai acontecer realmente? Será que Deus tem poder para destruir a grande Babilônia? Para nos tirar daqui? Aí o profeta agora vai responder. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos tirarão ao valente. É uma certeza. E a presa do tirano fugirá. O profeta diz, é uma certeza. Não é talvez, quem sabe. Mas isso era para ser recebido com fé. Porque eu contenderei com os que contendem contigo. Eu lutarei com a Babilônia. Deus já tinha preparado os soldados dele, Ciro. E salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne. E com o seu próprio sangue se embriagarão como de vinho novo. Então, os autores dizem que aqui e tem uns que são literais, que eles acham que os babilônios praticavam canibalismo. Mas a interpretação mais razoável é quando eles dizem que os babilônios se destruiriam. Que eles seriam tão negligentes que não precisaria, como a gente sabe, que o Ciro ele não enfrentou ninguém, não lutou com ninguém. Ele pegou os babilônios embriagados. Ele secou o rio, desviou, na verdade, o rio, que passava por baixo de Babilônia. O povo estava todo numa festa, a gente viu lá do Belsazar, que nós vimos que tinha lá Mene, Tekel e Ufacim, pesado foste na balança, dividido, que foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então, dizem os historiadores que durante a noite eles passaram por baixo da muralha. E lá não encontraram resistência, ninguém estava sóbrio, então foi muito fácil vencer os poderosos babilônios, porque eles mesmos se destruíram.
E alguns dizem que eles mesmos brigaram entre si. E aí, nós vamos agora para o capítulo 50. Alguma pergunta sobre o 49, pessoal? Pastor, então, a queda da Babilônia foi justamente naquele episódio lá de Daniel, né? Que ele vai falar lá da Isso. passagem que eu acabou de citar agora. Eles estão lá Pronto, ok, bebendo, obrigado. estão bebendo com as taças já no templo. E enquanto eles estão naquela festa, o Ciro, o Peça, ele está desviando o rio que passa por baixo da Babilônia. Eles já tinham feito isso, e os babilônios não vigiaram. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ter Israel sem fé e o servo fiel. Nós vamos ter o terceiro cântico do servo, que é como os teólogos chamam. Então, Israel sem fé diz assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Então, o poeta, o profeta, ele usa duas ilustrações aqui, duas metáforas para falar com isso. Israel estava dizendo o seguinte: uns diziam, o Senhor separou-se de nós. Ele se divorciou e nos mandou para a Babilônia. Outros diziam, rapaz, nós fomos vendidos. Fomos vendidos para os babilônios. E aí o Senhor pergunta, já que vocês estão dizendo isso, porque é muito fácil para nós colocarmos a culpa em outro. E Deus chega e diz assim, se vocês acham que eu me divorciei de vocês de forma arbitrária, ou que eu vendi vocês, então me mostrem a carta de divórcio. Segundo a lei, para alguém se divorciar de outra pessoa, tinha que dar um documento a ela. Então Deus está dizendo, cadê a carta de divórcio? Eles não têm. Cadê o meu credor? Cadê a pessoa para o qual eu vendi vocês? E eles ficam calados. Eles não têm uma carta de divórcio que Deus os tenha abandonado, se divorciado deles sem causa. Porque se assim fosse, Deus tinha dado. E eles não têm um credor que possa chegar e cobrar, dizer, o senhor vendeu. E aí o profeta continua agora. Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos. Se vocês foram para a Babilônia, não foi porque eu vendi vocês, foi porque vocês mesmos se venderam. E por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Ele disse, se há alguma venda, vocês é que se venderam. Vocês é que se entregaram ao pecado. E se houve um afastamento, esse divórcio, quem praticou foi a mãe de vocês, Jerusalém, se referindo ao povo.
Aí ele diz, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Ele diz, quem? Cadê? Onde está? Cadê as pessoas que estão falando de mim? E nós, muitas vezes, ficamos tristes da nossa fragilidade humana, ficar triste quando as pessoas falam mal de nós. Mas imagine Deus. Aí ele diz, quando eu chamei, ninguém respondeu. Ele diz, vocês estão reclamando, dizendo que eu abandonei vocês, que eu deixei vocês. Mas eu chamei, eu mandei os profetas, eles avisaram, disseram, não vá por aí, dê meia volta, se arrependam. Vocês não me responderam. Ele diz, acaso, faz outra pergunta, que é a segunda pergunta agora. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? A segunda pergunta que o judeu fazia era, será que Deus tem poder? Será que ele quer? Será que Deus pode mesmo nos tirar, nos libertar do cativeiro, do exílio, trazer-nos para a nossa terra, nos fazer multiplicar? E Deus diz, acaso se encolheu tanto a minha mão que eu já não possa remir, ou não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar. Aí ele lembra lá do Êxodo, ele está dizendo, olha, vamos fazer uma recapitulação da nossa aula. Ele diz, vocês esqueceram que eu abri o mar, fiz o mar se apartar em dois lados para que o povo passasse? E torno os rios em um deserto. Ele está lembrando lá do Rio Jordão, que parou. Até que cheiram mal os seus peixes. Pois, não havendo água, morrem de sede. Ele diz, quem que faz isso? Eu visto os céus de negridão. Ajo aqui. E lhes ponho um pano de saco por sua coberta. Esse povo que estava na escuridão. Deus está dizendo de noite. Eu apago a luz. Vocês estão achando que eu não tenho poder? Eu que abri o mar. Eu que sequei o Jordão. Eu que faço o dia, o sol tão poderoso desaparecer e cubro a terra com a negridão. E aí ele vem. Agora ele vai falar do servo. É o terceiro cântico do servo. Enquanto Israel está daquele jeito, agora tem o servo que vai ser obediente diante das perseguições. Esse servo que foi enviado com a palavra, que é perseguido. Todos aqueles que querem servir a Deus piamente, diz Paulo, padecerão perseguição. Então, se nós não queremos ser perseguidos, tem que arrumar outro Senhor para crer. Aí ele vai falar agora do servo como um discípulo. O profeta vai apresentar o Messias como alguém que é treinado por Deus. Uma ideia que dá para a gente entender é se alguém gosta daqueles filmes de Kung Fu, a pessoa vai para um templo e ali ele se torna o discípulo. E ele vai aprender com o seu mestre. Então aqui o pai vai falar do seu servo, o Messias, como um discípulo que é treinado por ele. Aí diz assim, o Senhor me deu a língua dos eruditos.
para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Primeiramente, aos cansados de sofrer na Babilônia. O servo diz, o Senhor me deu a língua dos eruditos, a língua sábia. O Senhor me deu sabedoria para que eu possa dizer uma palavra boa aos cansados. Ele me desperta todas as manhãs. Acorda. Vamos para o treino. Então, é claro que ele está usando uma linguagem figurada aqui, de um senhor e de um discípulo. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Olha, ele começa a falar. E eu começo a ouvir. E vou internalizando os seus ensinamentos. Aí ele diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. O que ele me ensinou, eu não desisti diante das perseguições. Ele colocou no meu coração. Vi os meus ouvidos e eu não fui rebelde. O contrário de Israel. Israel foi rebelde. Ouviu, mas foi rebelde. O Messias, não, foi obediente. Aí ele diz, olha, eu enfrentei a hostilidade, a animosidade, a ira. Então, eu estou falando vários exemplos para que cada aluno possa entender, para que ninguém possa ter dificuldade. Então, agora ele vai dizer, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Quais são os cabelos que tem na face? Barba. Então, naquela época, era algo muito humilhante alguém arrancar a barba de outro. Barba para um judeu era motivo de honra. É tanto que Davi não deixou os seus delegados, os seus emissários, quando ele mandou, e eles tiveram a barba arrancada, cortada. Eles ficaram fora da cidade até que a barba crescesse. Então aqui o Messias seria afrontado, seria açoitado, seria insultado, arrancando-se a barba. Aí ele diz assim, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, ou seja, não desisti. Não revidei, mas também não desisti por causa do sofrimento. Aí ele diz, por que eu suportei tudo isso e perseverei, sendo obediente diante de toda essa violência? Ele diz, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, como uma pedra. Não desanimei. Endureci. E sei que não serei envergonhado. Eles não vão vencer. Paulo dizia assim, olha, Senhor, me ajude para que eu não negue a Cristo. Para que eu não venha ser envergonhado. Aí ele disse, perto está o que me justifica. Vocês estão me ferindo. Vocês não creram ainda. Vocês acham que eu sou mau. Mas perto está aquele que sabe quem eu sou. Quem contenderá comigo se ele está perto? É o que Paulo diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Se Deus está do lado do Messias, quem pode condená-lo? No sentido de encontrar uma culpa. Aí ele diz, chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Quer dizer, vocês estão me condenando.
Vocês estão resistindo, mas o único que pode me condenar não me condena. A condenação de vocês é inútil. Aí ele diz assim: eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. Isso uso, o tempo passa. E os meus opositores vão ser consumidos. Como um vestido, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor? Agora ele faz um apelo. E ouça a voz do seu servo. Quem? Quem aí pode me ouvir? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, povo que estava lá na Babilônia. Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. E o profeta agora está dizendo: olha, você andou em trevas. Você, e também pode ser que ele esteja referindo ao servo. Ele diz: se você andou sem nenhuma expectativa, sem nenhuma uma luz de que aquilo podia acontecer, mas você creu. Confie no Senhor. Era difícil. Materialmente era quase impossível acreditar. Mas ele diz: olha, se você andou em trevas, confie no Senhor e firme-se no nome do Senhor teu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendeste. Ele está dizendo: olha, os inimigos do povo de Deus, esse povo vão receber aquilo que quiseram. Eles gostam de destruir. Eles gostam de incendiar as cidades. Eles gostam de arrasar e tocar fogo. Assim vai acontecer com a Babilônia. E aí ele diz: de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormenta vos deitareis. Vocês vão cair. Vocês vão se prostrar em tormento. Vocês que não ouviram o meu servo. Vocês que não deram crédito à mensagem dele. Aí ele diz: as consequências da crença e da incredulidade. Ele diz: quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz de seu servo? Que é o que eu já expliquei. Então agora ele vai dizer: olha, tem aqueles que creem, que é o que se chama o remanescente. E tem aqueles que não vão crer. Aí, na próxima aula, nós vamos estar estudando o capítulo 51. Então, vamos dar uma olhada logo. Então, agora no capítulo 51, ele diz: há uma esperança para o futuro. O profeta diz assim: ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, esses que creram, esses que estão bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça. Aqueles que creram no servo. O que se chama de remanescente. Os que buscais ao Senhor. Ele diz: olhem para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço em que fostes cavados. Ele agora vai usar duas metáforas para se referir. Ele diz: vocês que ouviram, vocês que creram no Messias, vocês que procuram a justiça, o que é maravilhoso é que sempre, a mensagem é que sempre tem
um remanescente fiel. É que nem tudo está perdido. É que nós vivemos dias de desvio doutrinário, de infantilidade espiritual, de maldade, de ganância. Mas sempre houve e sempre haverá um remanescente. E para esses ele diz: ouvi-me, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam ao Senhor. Agora vocês têm que olhar para trás, para a rocha, que é Abraão, para a caverna, que vai ser Sara. Ele diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Por quê? Porque ele era único quando eu chamei e o abençoei e o multipliquei. Ele diz: vocês estão dizendo que é difícil. É difícil trazer o meu povo. Tem um monte de gente aí que diz que é difícil, que vocês estão diminuindo. Então ele diz: mas vocês que creram, eu tenho uma palavra para vocês. Olhem para Abraão. Abraão era único. Não podia gerar, não podia ser pai, mas eu o multipliquei. Deus sempre nos ensina por meio daquilo que ele já fez. Ele diz: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden. Ele disse: olhem para Abraão, olhem para Sara. Eles não podiam gerar filhos, mas vocês são a prova de que eu posso fazer isso. Ele diz: agora vocês estão preocupados com a cidade, com as terras de Judá, com Israel como um todo, que está assolada, destruída. Ele diz: mas eu vou fazer isso porque eu tenho piedade. Aí ele diz: por minha piedade, porque eu me apiedo de vocês, eu vou transformar aquilo lá que vocês estão tão preocupados como Éden. E a sua solidão, que é o deserto, que ninguém habita, como o jardim do Senhor. Ele diz: regozijo e alegria se acharão nela. Mas Jerusalém, vocês dizem que está abandonada, destruída, desolada, deserta. Aí ele diz: ações de graças e som de música, que era festa. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos, dos gentios. Ele se atenda, povo meu. Eu sou a origem. É de mim que vai sair a lei. E o direito vai alcançar não apenas vocês, mas os povos. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação. Ele diz: olha, eu vou mostrar o quanto sou justo e como está chegando a hora de vocês usufruírem das bênçãos prometidas. Vocês, os que creram. Vocês que têm sede de justiça. Vocês que buscam ao Senhor. Perto. Está perto. Como diz a carta aos Hebreus, daqui a um pouquinho de tempo que há de vir, virá. Aí ele diz: e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam. E no meu braço espera. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido.
Ele diz, tudo isso vai passar. Porque nós estamos caminhando para a última parte do livro de Isaías, onde Isaías vai falar da nova Jerusalém. E vai haver um momento de transição. Aí ele diz assim, com um vestido, ou seja, é um processo. Porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre. Ele faz um contraste entre aquilo que é eterno, que pertence ao Senhor, e aquilo que é passageiro, que pertence a nós. Ele diz, e a minha justiça não será anulada. E agora ele vai dizer, ouvi-me. Veja que ele está sempre chamando as pessoas para ouvir. Vós que conheceis a justiça, vós, povo cujo coração está a minha lei. Ele está falando com aqueles que creram. Não temais o opróbrio dos homens. Não temam. Vocês estão sendo zombados. O povo, quando ele chegar na terra, vai dizer, olha, a muralha que eles estão fazendo, se uma raposa passar, derruba. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta. Haverá um clamor. A ideia é de um atalaia que está no alto e que percebe a hora que está chegando, que vem um inimigo e que as pessoas estão dormindo. Aí ele diz, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito, que alguns textos têm Raabe. Raabe é outro nome para o Egito. Algumas vezes se refere a um monstro, mas na maioria das vezes se refere ao Egito. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar? Então lembre-se que Deus está falando lá do Egito. Esperto. Passaram os remidos? Então agora ele faz uma comparação. Ele diz, do jeito que aconteceu lá no Egito, o povo da Babilônia está atribulado. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Do mesmo jeito. E virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Ele diz, olha, assim como eu agi no Egito, assim como eu sequei o mar, então acorda, desperta. Aí ele diz, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que passa como a erva? Por que vocês, que têm a mim por consolador, temem o homem? Como Jesus disse, não tem mais os que matam a carne e não sabem o que fazer com o espírito. Semelhante àquele que pode fazer perecer tanto a carne quanto o espírito no inferno. Quem és tu que te esqueceste do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente, todo dia, o furor do tirano? Vocês vivem com medo dos babilônios? Aí ele diz, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano?
Ele diz, ó, o Ciro veio. Cadê a Babilônia? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Deus disse, vocês não vão morrer. Vocês disseram, nós estamos cortados. Nós fomos lançados na sepultura, não há mais jeito. Deus disse, não, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Aí ele diz, ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Para que eu estenda, aí aqui vai começar a introdução aos novos céus. Funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Desperta, desperta. Levanta-te, ó Jerusalém. Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da ira, o cálice do atordoamento, e o esgotastes. Você bebeu tudo. Você já sofreu todo o castigo, nós já vimos isso. O profeta Isaías já disse. Vocês já receberam em dobro. Chegou a hora de vocês receberem a salvação. Salvação aqui tem um sentido de voltar para a sua terra. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? E está dizendo, olha, quem foi que socorreu vocês? Quem teve compaixão de vocês? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Ele diz, os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Ele diz, olha, aqueles que podiam te ajudar estão igual a um animal preso. Igual ao antílope. Portanto, ele diz, pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita, Jerusalém, e embriagada, mas não de vinho. Jerusalém estava embriagada, mas não é porque eles tinham tomado vinho. Estavam embriagadas com a perda do entendimento. O cativeiro foi demais para eles. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a tua causa, a causa de seu povo. Eis que eu te tomo pela mão, que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Passou. Deus está dizendo, olha, aquele cálice que eu dei a vocês para beber, o cativeiro, já chegou, final, acabou. Pulei nas mãos dos que te atormentaram. Agora é a hora do juízo sobre a Babilônia. Ele diz, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Poloei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram a tua alma. Quem disse a tua alma? Quem disse ao povo de Israel? Os babilônios. Abaixa-te, ou seja, te humilha, para que passemos sobre ti. Nós vamos acabar com vocês. Ele diz, e tu, ó Jerusalém, puseste as tuas costas como chão.
e como rua as babilônicas. Então, até a nossa próxima aula. Alguma pergunta? Sim, pastor. Não, pastor. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus assim que... Então, não esqueçam de responder. Opção 1, continuar desse jeito. Opção 2, fazer parágrafo por parágrafos, dividir os capítulos, ser mais rápido. E não esqueçam, aqueles que vão assistir pelo YouTube, de deixar seu comentário lá. Irmãos, tem uma coisa que às vezes me deixa triste. Tem gente que não deixa, some. Eu não sei se ele está aparecendo. Aí, quando essa pessoa aparece, é quando eu digo, olha, eu vou dar o diploma. Eu vou entregar no final desse ano as notas. Então, aí, quando eu digo isso, aí a pessoa aparece. Né? Mas as pessoas esquecem, no normal, de botar presença para eu saber se a pessoa está ou não. Aí, no final do ano, quando eu disser, ó, pessoal, eu vou entregar agora a grade curricular com as notas de vocês, aí muita gente aparece. Muita gente aparece, como apareceu agora, quando eu ia entregar o diploma. Muita gente apareceu. Então, não apareça só quando for para receber alguma coisa. E o segundo, eu quero pedir àquelas pessoas que não pagaram ou estão em dívida, que me procure, que no dia que você não puder pagar, tá, chegue no meu privado e diga ao professor, está acontecendo isso e isso, por isso eu não paguei. Não deixe passar e acumulando, acumulando, acumulando. Entre em contato comigo. Todo mundo aí é testemunha de que eu não estou aqui só para ganhar o dinheiro. Eu preciso, sou pai de família. Então, se você não honrou a sua mensalidade em qualquer mês, sempre, quando passar, mande uma mensagem, estou sem dinheiro, não paguei por isso e por isso, mas não deixe passar sem nenhuma satisfação, sem nenhuma informação, até para que eu não fique preocupado com a sua vida. Então, que Deus abençoe. Não esqueçam, vocês que vão assistir pelo YouTube, de deixar lá no YouTube o comentário. E aqui, de deixar qual a alternativa que você quer. Ninguém pode dizer que eu não sou democrático. Então, o aluno vai votar. Eu quero que o senhor acelere. É a 2. Não, professor, eu quero que o senhor continue do jeito, porque eu quero aprender. Não importa quanto tempo vai ser. Eu quero aprender. Então, opção 1, continuar do mesmo jeito, devagar e sempre. Opção 2, acelerar. Então, aguardo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Pastor, Diga. essa opção, a 1 e a 2, a gente coloca onde? Vai ter para a gente escolher ou a gente coloca no No WhatsApp. Tá ok, obrigado, tá certo.